Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Agora tá? Agora tá. Que comecem os jogos. Minhas irmãs, meus irmãos, amigos, nós agradecemos a Jesus, nosso Senhor, e aos nossos irmãos invisíveis a oportunidade de estarmos aqui junto com os nossos companheiros. Viemos hoje ansiosos para assistir Evaldo. E a gente acha de verdade que efetivamente deve ter, não sabemos, ocorrido algo, mas ainda aguardo que ele entre, que ele irrompa lindo ali para nós repassarmos a ele a palavra. A gente aqui na instituição, fazem uns 15 dias, estivemos reunidos com os nossos companheiros a fim de abordarmos um assunto que, ainda que nós venhamos na casa espírita e venhamos sempre às casas espíritas, é um assunto que eu acredito que nós não usemos ainda os nossos recursos de observação e que nós não usemos ainda os nossos melhores olhares para a obsessão. Existe em nós humanos, em nós seres encarnados, uma dificuldade enorme em identificar o que vai ruim nas nossas vidas. Existe em nós uma dificuldade enorme em nós percebermos, em nós identificarmos alguns elementos, determinados elementos que iniciam, principiam, favorecem a presença de entidades, de irmãos infelizes junto a nós. Ao se falar sobre o termo obsessor, ao se abordar a questão obsessor, aborda-se efetivamente a questão do mal agindo sobre o infeliz, agindo sobre o que observa menos. Aborda-se a ideia de que há uma força gigantesca que está agindo sobre uma vítima. Olhamos ainda a obsessão como uma ação entre uma vítima encarnada e um algoz desencarnado, maligno, maléfico, que quer arrasar as nossas vidas. Nós recebemos aqui, as casas espíritas recebem, um sem número de companheiros que chegam dizendo, afirmando que de alguma sorte sofrem ação obsessiva. Ou porque foram em algum lugar, ou porque tem algumas perturbações, ou porque tem sonhos, ou porque tem manifestações diversas, onde identificam essas manifestações obsessivas em si. E chega-se aqui, a casa espírita, sempre levando em si esta marca de que eu estou sendo alvo de uma ação ruim. É comum nós ouvirmos companheiros na casa espírita, quando conversamos por fora, aí fora, por que as coisas são sempre ruins na minha vida? Há uma força ruim, há uma energia ruim que não deixa a minha vida andar. Aqui hoje nós vamos abordar para os companheiros que obsessão é uma ação de um espírito infeliz, de uma força infeliz que emana uma faixa, uma onda, uma ideia, mas que ela só funciona na gente porque a gente permite, por ter uma faixa semelhante, que isso possa acontecer na gente. Ninguém é obsidiado se não oferecer elementos próprios, elementos seus, elementos individuais para que o obsessor possa fazer a manipulação, possa fazer a enxertia de elementos
que geram as infelicidades diversas nas nossas vidas e que permitem que o morto, que o desencarnado, siga infeliz no plano da erraticidade. É preciso entender, então, que se a obsessão é ruim para o vivo, segue sendo muito ruim para o morto, porque ambos, nos seus vínculos obsessivos, param as suas caminhadas, param a sua marcha de evolução. Quando a gente fala, às vezes, eu preciso tirar esse espírito da minha vida para que eu possa retomar a minha existência, eu preciso refletir que ao auxiliar esse espírito a deixar de perturbar a minha vida, que ele igualmente faça as suas renovações para que ele volte a continuar andando. Tanto o obsessor quanto o obsidiado param, deixam de seguir, porque ambos estão profundamente ligados, vinculados em ondas infelizes que não os deixam avançar no plano existencial. Quase sempre, nós só vamos conseguir identificar que estamos vivendo um engendramento obsessivo quando ela chega no nível um pouco mais avançado. Como é que começa a obsessão? A obsessão inicia naquele dia que eu passei pela rua, chutei uma macumba, e então tinha ali uma entidade ruim que eu carreguei lá para a minha residência. Tem muita gente que acha que a sua vida começou a ficar ruim, Geraldo. Naquele dia que você fumou aquele cigarro de macumba que estava ali, tem pessoas que fazem isso, beberam a cachaça do santo, comeram a farofa, chutaram, viraram o ebó e viraram as coisas ali. E então as forças começaram a ser conduzidas para aqueles lares. Há outros indivíduos que relacionam a obsessão a coisas que não foram realizadas, a promessas ausentes, amigos ou inimigos que já se foram, que nós não conseguimos cumprir, e que eles seguem aí fazendo estes engendramentos, essas lutas com o nosso psiquismo. A obsessão, ela se inicia na mente. Segundo Allan Kardec, o primeiro nível de obsessão que nós temos é a obsessão simples. Fala-se muito isso na Casa Espírita, fala-se muito sobre a obsessão, e fala-se muito sobre a obsessão simples. E nós sofremos a ignorância de que, por ouvirmos que o nome, Helena, é simples, não merece ser observado. Nós temos que dizer ao companheiro que a pior obsessão que tem é a simples. Porque é aquela que vai chegando silenciosa, naquelas invasões psíquicas que a gente não filtra, e aí ela começa a ganhar volume e avança para os outros planos obsessivos. Qual é, então, a pior obsessão que tem? É a mais simples, porque é a mais difícil de nós enxergarmos. Por essas e outras que nós falamos diversas vezes. Se você tem determinados hábitos, determinados vícios, determinados elementos que você ainda tem o hábito de ingerir, entenda que esse negócio que chega despretensioso, que esse negócio que você acha que não vai fazer mal nenhum, é só um inho, é só um copinho, é só um cigarrinho, é só um bagulhinho, é só um negocinho, isso não vai fazer mal. São esses inhos que ganham vulto e a gente, sem se aperceber, vai virando um ão. O que é a obsessão simples? A obsessão simples é a incapacidade que nós temos de botar freio no nosso psiquismo. O mestre disse no seu evangelho uma questão muito séria, vigia e ora. Ele disse, em primeiro lugar, vigia, porque se você vigiar, não entra. E se não entra, você não precisa nem orar muito, porque você está fazendo o plano de vigilância. E se você vigia e entra algo aqui na sua mente, você que é um ser vigilante e observador, começa a fazer o plano de higienização da sua mente, daquele plano de ideias que entra ali. O que é obsessão simples? São aquelas ideias soltas e infelizes que no cotidiano entram na cabeça da gente.
Aí vem um e fala assim, mas esses espíritas, tudo é espírito. Gente, tudo é espírito e mais alguma coisa. Tudo é espírito. Se você não consegue andar pela rua sem se relacionar com o visível, o que está ante os seus olhos, o que você sente, organismo a organismo, o que a gente vai dizer se nós, os visíveis, os materiais, o que somos nós, ser invigilantes entre os invisíveis que andam ao nosso redor? A gente é assediado e é envolvido o tempo inteiro. Então, a obsessão simples são aquelas ideias simples que a gente acorre e guarda na nossa mente. E que se estabelece sempre, porque a obsessão é sempre uma interferência ruim, não existe bom obsessor. Fala-se às vezes assim, eu tenho um amigo que é um excelente obsessor, ore por ele. Ore por ele, porque não existe o bom obsessor. A obsessão é sempre uma interferência ruim. Então, a obsessão simples, ela chega nesta nossa liberdade de pensar sem refletir. Chega alguém, você está bem casado, feliz da vida, você tem uma relação afetiva, uma esposa, filhos, vem alguém, uma menina, uma moça, você olha e ouve assim, que linda! A gente ouve, comecem a observar aquilo que você ouve, e ouve de ninguém. Aquelas frases, a senhora está rindo, mas que a gente ouve o tempo inteiro. Aquelas frases que a gente ouve de ninguém e que a gente acha que a ideia é nossa. Passa aquela música e fala, que linda! Aí o catiço que está com ela, cutuca e fala assim, olha para trás. Aí ela olhou e a linha cruzou. Os pensamentos começam a se engendrar e daqui a pouquinho você começa assim. Você tem o direito de ser feliz. Você é um marido excelente, você não deixa faltar nada dentro de casa. Você é um marido, um pai, você é um filho. Você nunca teve uma experiência fora da sua vida. A obsessão funciona assim, ela justifica, ela te dá habeas corpus, ela te liberta para você errar. E ela começa a repetir, dizendo aquilo num discurso maravilhoso. Está na sua hora de ser feliz. O tempo está passando. Aí você começa a falar, é verdade, não falta nada em casa. Eu me casei tão jovem. É verdade, casou muito jovem mesmo. Você não teve experiências, então está na hora de ter essas experiências. E quando você desperta, fala assim, gente, estou ficando doido, estou conversando comigo mesmo, já dei mais de 20 respostas para umas perguntas loucas que foram entrando no meu pensamento. Os companheiros vigilantes, os companheiros que sabem que essas ideias esquisitas que vão entrando na mente da gente, que elas vêm de uma outra região, de uma outra faixa de vibração, eles vão dizer assim, meu irmão, que bom que você chegou aqui e começou a me perturbar as ideias. Porque eu vi o quanto eu estou fragilizado com as minhas ideias interiores e o quanto existe gente semelhante a você que precisa ser socorrido. Aí nós conduzimos o companheiro para o centro espírita, nas nossas reuniões escrevemos o nosso nome, viemos para casa, tomamos um passo, tomamos uma água purificada, mantemos a vigilância psíquica para que essas ideias não entrem. Às vezes a gente entra no nosso ambiente de serviço, isso é habitual, estamos felizes pra caramba lá, realizando um ofício, felizes da vida. Um dia o companheiro chega menos feliz e nos fala algo menos agradável. Aí um que está do seu lado percebe a baixa fluídica sua, daquela irritação, e começa assim, quem é ele para te falar isso? Ele chegou aqui ontem, você vai deixar isso? Você vai permitir que esse indivíduo, esse energúmeno que chegou aqui anteontem, fale isso com você? Aí você começa assim, é isso mesmo. Eu vou lá e vou mostrar para ele com quem ele está falando. E ele vai lá e ele vomita, e quando termina, fala assim, meu Deus, você me desculpe, começamos uma discussão de nada. Invigilância no plano da obsessão simples. A obsessão simples, ela tem como grande função nos fazer sentir os corajosos, ou então nos fazer sentir as vítimas. O obsidiado, ele começa a trabalhar sempre a questão da vítima. Você não merece ouvir isso.
Toda vez que você escutar esta frase, você não merece ouvir isso, comece a orar e repita: eu mereço essa grosseria, eu mereço a falta de educação, porque nós começamos a acreditar que nós somos diferentes, que nós somos elementos de distinção na Terra, e que as pessoas não nos podem falar o que quiser, não nos podem fazer o que quiser, porque nós somos de primeira linha. Então, o plano da obsessão simples chega com essas ideias. E o pior, elas são ideias tão simples, tão despretensiosas, a não ser nos desequilibrar, que elas começam a entrar e a gente faz o quê? Não fecha a porta. Deixa a ideia entrar. Deixa o psiquismo ser enchido. Deixa as coisas... Nós vemos isso muito nos planos religiosos, nas instituições religiosas. A gente entra aqui e acha que tudo é amor. A gente se ama e chama de irmão. Te vi ontem, já te chamo de irmão. Olha que doideira. Aí, somos irmãos, estamos reunidos. Um dia, o indivíduo que te chamou de irmão há 15 dias atrás entrou aqui, apressado por algum motivo, quer usar o banheiro, está com sede, tem uma reunião, passa por você e não te cumprimenta, por um motivo diverso. Aí você começa assim: tá vendo? Irmão nada, hipócrita. Aí isso já é isso mesmo. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Esse pessoalzinho é mentiroso. Eu já conheço esse povo, já tive naquela, quase só falta falar, já tive naquela mesa um montão de vezes, baixei lá e voltei, e já sei como é que esse pessoal é. E nós vamos guardando aquilo. Essas ideias, elas vão chegando isoladas, vão chegando soltas, ou algumas vezes elas vão evoluindo para virar um plano de verdade. E aí avança para aquele segundo plano, que todo mundo que está aqui sabe, que já leu o Livro dos Médiuns. Se não leu, deveria ler. Não porque só é uma obra de Allan Kardec, porque é um livro, um manual, que nos dá a possibilidade de saber como é que funciona o assédio, o ataque, e nos dá o plano da nossa responsabilidade para com o que está acontecendo em relação a gente. Aí existe aquele segundo plano, um pouco mais avançado, da fascinação. Fascinação é algo que a gente fala diversas vezes. Fulano está fascinado. O que é, simplificando, a fascinação? Você começou a ouvir ideias soltas. Aquelas ideias soltas lá atrás. Você é vítima, não gostam de você, não querem você aqui. No começo você até fez o questionamento: não, estou ficando doido, mas por que não gostam de mim? Por que não me querem aqui? Por que querem me fazer infeliz? Por que querem me roubar? Por que querem me retirar o sucesso? Por que querem retirar o que eu já fiz de bom nessa vida? Nós começamos a fazer essas ideias. São aquelas ideias simples, que chegam e nós questionamos. A fascinação é quando essas ideias simples, Marcelão, essas ideias soltas, começam a ganhar verdade na nossa cabeça. O que ocorre com a pessoa que entra no plano de fascinação? Qual é a primeira coisa que você observa no fascinado? Ele se isola. Por que ele se isola? Porque existe um mundo com uma verdade que só está na cabeça dele. Aí ele chega para Djanira e diz assim: Djanira, por que Lúcia não gosta de mim? Que isso, Marcelo? Isso é coisa da sua cabeça. Aí eu chamo a Augusta, que é a irmã de Lúcia, e falo assim: Augusta, por que Lúcia não gosta de mim? Marcelo, você está ficando doido? Lúcia te conhece desde que você tinha 14 anos, ela já era mãe. Aí, não, mas eu acho que ela não gosta de mim. Aí eu vou e pergunto: Helena, por que Lúcia não gosta de mim? Helena fala assim: tá ficando doido? Aí, aí eu pergunto a Lúcia Candeia: Lúcia, por que Lúcia não gosta de mim? Mas ela está ficando doido, perturbado. Aí eu sento e fico assim: pois é, todas elas são cúmplices de Lucinha. Todas elas se reuniram para me derrubar. Olha o poder que Lucinha tem, coitada. Trabalha das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, ainda tem tempo de estar ligada com todo esse pessoal. Aí nós começamos a falar assim: é verdade, há um complô para me desestabilizar. Aí nós começamos a criar na nossa mente um universo que não é real. E quanto mais você pergunta para a pessoa
por que aquilo está acontecendo, ela diz assim, mas fulano, isso é só da sua cabeça. Isso não é real. Aí vai ficar assim, você está ficando doido, você não quer me falar a verdade. Mas por que ele não quer ouvir a verdade? Porque, na verdade, não há verdade para escutar. Ele já disse que aquilo tudo que ele ouviu é real, aquilo já está registrado no seu psiquismo, e ele, então, começa a se isolar. É muito comum isso, esse mecanismo de obsessão. Posso tomar essa aguinha? Aguinha de Evaldo? Oh, meu Deus do céu. Nós vemos muito esse plano de fascinação nos médiuns que chegam na casa espírita, nas pessoas que têm realizações a fazer. É comum nós recebermos na casa espírita aqueles indivíduos que sempre vêm com o mar morto para abrir de novo. Eu tenho uma missão, eu escutei no centro que eu fui, lá em Auma, a pessoa me disse que eu tinha, o Mar Morto vai abrir outra vez, e a Praia do Forte, eu vou abrir a Praia do Forte para a gente atravessar até o Arraial do Cabo, salvar todas as pessoas. E vai ser aqui no centro, nós já escutamos diversas vezes, as pessoas chegam dizendo que tem algo a fazer, tem uma missão a fazer. O mundo invisível já engendrou, construiu naquele psiquismo, num plano fascinado, que ele tem uma obra para realizar. Quando essa pessoa me fala isso, eu já logo mando para o atendimento fraterno, já despacho lá para o posto Ipiranga. Vai lá conversar com os companheiros do atendimento fraterno. Aí o companheiro do atendimento fraterno ouve a pessoa e a pessoa não quer conversar nada, ela já quer começar a tarefa. Quando é que eu começo? Que mesa que eu sento? Qual é o lápis que eu pego? Me dá o papel que eu já vou começar. Aí a pessoa vai no centro e começa assim, meu irmão, aqui na nossa instituição funciona assim, você tem que chegar primeiro, apresentar qual é o seu nome, boa noite, seu nome, estudo sistematizado da casa, quinta-feira, aí você vai para ali, deixa a gente ver quem você é, passar os nossos olhos, aí você vem para os estudos da casa. Nós temos outras reuniões não menos importantes, mas que exigem menos habilidade no tema que você vai abordar. Então, venha participar dessas outras reuniões, estar com os companheiros, envolver-se com a energia da casa. Você fala assim, esses invejosos do centro espírita, eles não podem receber alguém especial que eles rejeitam, que eles tiram. São aqueles indivíduos que criam uma vida própria, que só existe aqui. Então, se observem. Pessoas que ouvem muito, se vocês estão ouvindo muitas ideias estranhas, muitas mensagens estranhas, inabituais, que não fazem relação com o mundo que você está vivendo agora, sua vida é feliz, é tranquila, é harmônica, a sua relação é feliz, é tranquila, o seu emprego é feliz, e de um dia para o outro você começa a escutar que as coisas estão todas erradas na sua vida. Está tudo errado. Não é esse casamento que eu quero na minha vida, não é esse emprego que eu quero na minha vida. Tem um negócio me chamando, é ruim esse negócio, vou logo dizer. Tem um negócio me chamando, as coisas não chamam para que a gente desestabilize o que está organizado. A gente sempre acha que tem um negócio chamando a gente para que eu acabe com a minha vida, porque eu tenho uma obra, mas pelo amor de Deus, obra nenhuma do bem existe para desorganizar e desmantelar o bem que você já construiu. A solidez daquilo que você já fez. O primeiro bem que você tem é a família que você recebeu. Se uma obra no bem, se uma ideia recorrente é para que você desorganize a sua família porque tem algo melhor, é muito, muito interessante. Volta aos casais. Quando entram naquele plano de eu vou me separar, fala assim, não, encontrei minha alma gêmea. Mas aquela primeira que você casou, não, aquilo foi um acidente, eu dei uma topada, caí, casei por acaso. Aí casa pela segunda vez, passa um tempo, fala assim, não, mas não era aquela alma gêmea. Aí encontrei aquela outra alma gêmea. Nós temos companheiros que já estão na 6ª ou 7ª alma gêmea. Então suas relações afetivas já não são mais de alma gêmea, são de algemas. Estão aprisionados naquele processo de desestabilizar a sua vida, e isso muitas vezes quem fomenta isso são espíritos infelizes que existem para fazer uma desorganização no plano da nossa existência. Então, o sujeito que é fascinado, ele tem um mundo próprio. Ele tem um mundo onde ninguém entra. Quando a gente
observem, começarmos a nos isolar, a gente começa a se isolar, começa a repetir com frequência, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém tem paciência comigo. Na verdade, você não quer que as pessoas te entendam, te compreendam ou tenham paciência com você. Você quer que as pessoas elas entrem no seu mundo, num mundo que só existe na sua cabeça. Num mundo muito bem constituído, com ideias bacanas lá de trás, que nós permitimos que chegassem e ganhassem esta forma vigorosa que nos isola. Companheiros que se isolam de atividades do bem, não voltam mais naquilo lá. As pessoas não gostam, mas claro que gostam. Todo mundo gosta. Todo mundo quer bem, o que não significa compactuar com aquilo que você pensa, porque muitas vezes o que você pensa só está em você, não está nas pessoas que estão ao seu redor. Então é por isso que, se nós não frearmos os pensamentos primeiros, Fabiola não gosta de mim, Fabiola tem dificuldades comigo. Por quê? Vou sentar e perguntar: Fabiola, você não gosta de mim? Ela vai dizer: Marcelo, mais ou menos. Eu falei: então vamos gostar de verdade um do outro, porque eu estou disposto a isso, para que a gente possa sair dessa frequência. Vai ser menos um me obsidiando, menos um pensamento intervindo em mim. E a gente então vai rompendo este plano de perturbação que existe em nós. E aí o que acontece com o plano final? Subjugação. Aquelas questões de exorcismo que a gente imagina, cabeça virando para o lado, boca espumando, o olho virado para cima. A gente sempre acha que obsessão é isso. A pessoa ela grita, ela rosna, ela fala em slow motion. A gente sempre acredita que a obsessão é esse... mas a gente é tão iludido, gente. Quando chega aí, o Espírito não só fez um mundo na sua mente, como começou a cercear o seu desejo. Começou a cercear a sua capacidade de gerir a sua própria vida. Inicialmente ele plantou ideias simples, ideias soltas, ideias belíssimas. Você tem o direito de... Se você abandonar, outro vem e pega. Você não está enjoado de ser um Zé Mané besta? Quando é que você vai resolver cuidar da sua vida? São essas ideias soltinhas que chegam quando nós já sabemos o que precisa ser feito. Afinal de contas, todos nós, quando reencarnamos com algo, com todo o projeto, e se a gente se deixa, se joga e vai, o projeto vai se insurgindo à nossa frente. Muitas vezes nós estamos com a obra aqui, aí o sujeito começa a falar assim: mas você vai fazer isso? Ainda está nessa? O mundo está lindo, está ótimo, está maravilhoso demais. Vá viver isso. Essas ideias simples chegam e se estabelecem. Aí são ideias soltas, é a coisa simples. Depois essas ideias soltas constroem um filminho na nossa cabeça. E um filminho que só é nosso, só passa no nosso mundo íntimo, cara. Aquele filminho do mundo íntimo. Aí a gente então começa a abandonar aqueles outros indivíduos encarnados que estão do nosso lado e que fazem o equilíbrio da nossa vida, o ponto da nossa vida. Que a gente, quando tem ideias simples, ainda conseguimos sentar com os companheiros e falar: tenho tido recorrentes interferências ruins. Eu vou te falar para vocês, os meus amigos sofrem. Quando as coisas começam a ficar muito zureta, eu sento e falo: Jorge, pelo amor de Deus, ajuda aí, porque eu estou recebendo um conjunto de ideias que não podem ganhar forma, porque se elas ganharem forma, o que o mundo invisível faz? Ele tira a gente do jogo e ilha as nossas emoções, ilha o nosso psiquismo, e aí fica mais difícil os nossos amigos chegarem. Nós mudamos o número de celular e não avisamos a ninguém, excluímos as nossas redes sociais, apagamos os nossos amigos e começamos a fazer um mundo próprio. E quando a gente chega nesse universo, que nós já temos o nosso mundo só na cabeça da gente, aí isso, como não tem mais ninguém fazendo o filtro, isso evolui e aí eles começam a manipular e assumem o nosso psiquismo. Nós já começamos a ter atos irrefletidos, atos impensados, porque eles já são os personagens
que estão inseridos no filme da nossa vida. Naquele filminho psíquico, eles já começam a fazer com que a gente tenha ações estranhas e a subjugação se estabelece. O plano de subjugação se estabelece. Como é que a gente tira a obsessão da nossa vida? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? A gente vai à casa espírita pedindo uma libertação. Uma libertação. Em primeiro lugar, é aquilo que nós falamos inicialmente. O sujeito só soprou ideias infelizes em você porque ele encontrou infelicidade semelhante na sua alma. Pessoas que têm uma alma em plano de resolução, indivíduos que se olham, que se enxergam, que se observam, sequer acolhem essas ideias, sequer registram essas ideias. Então, se as ideias infelizes entram na cabeça da gente, é porque existe um plano na cabeça da gente. Aí vem o cabo de espírita para o passe, porque ele ouviu dizer que o passe e a água magnetizada cura. Aí chega aqui para o passe para a água magnetizada. Aí ele senta aqui e ele entra para o passe para a água magnetizada. Quando ele entra ali dentro, e o companheiro levanta as mãos sobre ele, né? E se você senta assim, isso pouco importa, gente. Você tem que compreender que o passe não entra porque a sua mão está assim. Porque se você tiver as mãos amputadas, você receberá o fluxo do mesmo jeito. Então, se a sua mão está assim, está de lado, está de jeito, está de outro, isso é irrelevante. Então, você senta de maneira relaxada e confortável e se abre energeticamente para a transferência que o outro vai fazer a você, a energia que ele tem, somada ao do mundo invisível. Quando ele ministra essa energia em você, muitas vezes essa energia ela causa um choque e desliga uma entidade que está com você. Aí você chora, dá uns arrepios, dá umas coisas assim, balanga de um lado para o outro, sai dali e fala assim, ufa! Aí sai daqui bacana. Este choque energético é o mesmo choque que a Novalgina te dá quando você tem febre. Você está com uma febre altíssima, aí você toma uma dipirona, pinga 50 gotas, que goto só toma de 50 para cima. 50 gotas de dipirona, toma aquilo. Daí a 15 minutos, 20 minutos, meia hora, sua. Fala, ai meu Deus, a febre passou. Mas existe um foco infeccioso no meu organismo. Se eu não curar a infecção, quando a dipirona cessar, a febre volta. Quando você entra no centro espírita, recebe essas energias, toma essa água magnetizada, passe, você toma uma dipirona energética, baixa, muda a sua energia, afasta, mas quando você sai e leva a mesma vida que você levava antes de chegar aqui, diante do seu primeiro chocar outra vez junto a esta vida, começam a se ligar as entidades outra vez. E o que você faz? Vou voltar no centro semana que vem para o passe. Aí toma outro choque, a entidade se vai. Então, para nós nos livrarmos da obsessão, é preciso que haja reforma íntima. Ou eu mudo a minha frequência de pensamentos, que consequentemente vai mudar a minha frequência de atos, porque os nossos atos refletem aquilo que vai na nossa cabeça. Não é diferente disso? Se você tem no seu psiquismo, na sua alma, na sua mente, esta relação de ideias infelizes, são estas ideias infelizes que vão ganhar forma na sua vida. Se você não muda as ideias infelizes, essas ideias infelizes, depois que o choque fluídico passar, elas vão reassumir o plano da desordem obsessiva na nossa existência. Aí o cabra vai falar o quê de Janeira? Aquele centro espírita é muito fraco. É uma casa muito fraca. Porque eu vou lá, olha, eu vou uma vez por semana, eu vou lá na quarta-feira. Eu chego lá, me sento e falo, é hoje que vai sair. É hoje, quase igual a Ludmilla, né? É hoje. Então vai sair, é hoje. Que eu tenho fé em Deus, porque eu tenho fé que hoje... Nesse ponto, fé não basta. Fé e reforma íntima são coisas distintas. A fé é algo que te move a realizar, mas não realiza.
Quem realiza é você, movido por esta fé. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho fé. Mas não basta ter fé. Se a sua fé não te move, não te faz andar, não revisita todo o plano das suas ideias que permitem a você, então se você está acostumado à sensualidade, daqueles olhares que chegam a você, que observam o corpo, observam a libido, sentem a energia que você emana relacionado ao sexo, a pessoa já percebe e ela já joga aquilo. Então, se você não muda, minha vida não é um ofício sexual, isso é algo que eu faço, que realizo com aquele indivíduo, o indivíduo que eu amo, e vou viver aquilo, vou me propor a isso, não sou mais uma pessoa aberta a múltiplas relações, a várias relações, onde eu vou juntando pessoas ali. É como se nós sentássemos no restaurante e comêssemos o que vier, tudo o que vier. Uma hora nós vamos adoecer com aquele excesso no nosso organismo. Então, eu tenho que vigiar os meus mecanismos sexuais, que estão sendo responsáveis por criar uma desorganização, uma mente frouxa que permite que essas ideias cheguem. Eu sou um indivíduo raivoso, irado. Eu não posso lidar com pessoas que me olham. Eu logo pergunto o que ela está olhando, o que ela perdeu aqui, ou digo logo, está me achando bonito? Aí tem gente que se vangloria na estupidez, eu fico impressionado. Comigo é assim, olhou, não gostei, manda embora. Faz uma conexão com 157 entidades sofridas, na mesma faixa, que fazem a hipertensão acontecer, que fazem um conjunto de elementos psíquicos chegarem a você e causam em você o plano obsessivo. E quando você menos espera, está precisando procurar um psiquiatra para tomar um medicamento, para se acalmar, porque você está profundamente estressado. A palavra que mais... Estou muito estressado. São as aberturas fluídicas que a gente faz para que a perturbação ocorra no psiquismo. Então a gente tem a sexualidade que não tem limites. Nós temos a fúria que não tem limite. Nós temos as ações egoístas que não têm limite. Eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o mundo sou eu e o outro não quero saber de nada. O simples ato de você ser obrigado a partilhar e dividir, o seu amiguinho vai dizer assim, mas para que você vai dividir? O esforço é seu, o trabalho é seu, quem perdeu as noites de sono foi você. Aí você vai falar assim, mas os espíritos me dizem que os que têm mais, os mais fortes, têm obrigação sobre os que têm menos, e os que são frágeis, mais frágeis. Então é minha função partilhar. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, esses diversos elementos que estão nos rodeando e que são um banquete para 500 pratos, para que o mundo invisível se sirva de nós e ganhe toda a nossa onda psíquica e faça essa desordem na nossa vida. Então nós temos que fazer reforma íntima. E como é que a gente faz reforma íntima? Lendo, ouvindo, estudando, conversando sobre as nossas lutas, estando abertos para escutar orientações que nem sempre são as mais agradáveis, porque às vezes as orientações são mais severas, duras, e que a gente fala, meu filho, se você não parar, se você não riscar isso da sua vida, eu bebo só uma vez por semana, mas eu inicio às 5 horas da tarde e largo a garrafa às 5 horas da manhã. Você já tem uma fila de entidades vínculos esperando a sua hora de entrar no bar. E eles vão fazer aquilo. Não aguarde. Vai passar um tempo, aquilo vai começar a ampliar, a aumentar, ganhar volume, porque nós não freamos lá no começo. Então, se você não sabe lidar com, não faça. Deixe de fazer. Deixe de se envolver. Porque isso é nós entendermos que se nós entrarmos ali, nós vamos estar fragilizados, sujeitos àquele ambiente que eu não sei lidar com, então eu não vou lá. Quando a gente fala assim, venha para a casa espírita, quebre a faixa, mude a sua perspectiva ante a vida,
Se a sua vida está infeliz, com pensamentos infelizes, com um mundo próprio infeliz que já está te tirando o domínio sobre você, é sinal que o mundo que você vive não é bom. É sinal que a realidade que você tem não está legal. Então é hora de nós nos servirmos disso que está aqui para reconstruir a nossa realidade existencial. Mudar o plano daquilo que a gente permite que chegue na nossa mente. E que fixe na nossa mente. Porque a obsessão, ela tem uma necessidade para acontecer que a gente esteja sintonizado na mesma faixa daquela entidade. E aí ele começa a plantar ideias, e essas ideias ganham um contorno de infecção mental, uma infecção fluídica, que entra pelo nosso organismo psíquico e cria um estabelecimento. O centro espírita vai te oferecer, vai nos oferecer, que a gente se serve dele. Eu, pelo menos, me sirvo. Os atendimentos que são feitos aqui. Se algum dos companheiros que vem à casa está sendo alvo de ideias estranhas, ideias essas que quando se entra aqui desaparecem, porque às vezes eles são ardilosos. Seu mundo desorganiza ali fora. Quando você pisa na casa espírita, ele tem aquela aparência que fica certo. Quando você sai, ele desmonta. Converse com o companheiro. Fale, ouça as orientações que ele tem a lhe dar. Fale da sua necessidade. Uma coisa que o obsessor precisa, que a entidade sofredora que nos perturba tem necessidade, é descobrir que a gente sabe que ele está ali. Porque, na verdade, ele lida com o nosso não enxergar. Se eu não vejo, ele faz. E aí ele vai fazendo, e eu acho que isto é meu, quando isso não é meu. Isso está chegando de fora, de mansinho, enraizando e entrando na minha onda mental e ficando ali. Então eu preciso falar com as pessoas que isso está acontecendo. Estudar. Fala-se muito da casa espírita. Temos que estudar. Não é para vir para cá para falar para os outros, não. Nem é estudar para falar de espiritismo no mundo. Nós temos que estudar para falar nada. Nós temos que estudar para viver, para saber as técnicas e as dinâmicas que nós podemos fazer, não as técnicas mágicas. Faz assim uma vez, faz uma vez aqui no ouvido, duas aqui e afasta. Como você vem, compra revista às vezes, maneira de tirar a coisa ruim de cima de você. Vela azul para segunda-feira. O cara vai lá e gasta uma fortuna. Compra vela, compra incenso, rosa, não sei o que lá, e toma banho de rosa. Uma vez para tomar um banho de rosa, 14, 15 anos de idade. Olha, banho de rosa tira encosto. Olha como é que a gente é. Aí eu peguei uma rosa branca. Vou tomar um banho desse negócio. Aí eu fervi a água com a rosa dentro. Depois joguei a rosa em cima com aquela água fervendo, escaldou meu rim. Aí eu liguei para a macumbeira com uma amiga minha que gostava dessas coisas. Você tem que fazer um chá e distribuir na água gelada. Você deve ter cozinhado seu rim. Falei, nem para macumba eu sirvo, gente. Aquela coisa assim. Então a gente sempre acha que vai ter um salve que eu vou colocar ali. Mas seria muito fácil se estes elementos fizessem o serviço da nossa transformação moral. Seria mole. Ia faltar sal nas salinas de Cabo Frio. Se a gente soubesse que bota um sal ali, bota uma espada de São Jorge, bota uma água no chão ali, vou comprar um negócio e vou oferecer, porque se eu fizer, vou acalmar. Balela. Não acalma, não resolve, ainda suja a esquina do meio ambiente da sua cidade, que a gente vai fazendo esses elementos e vai botando ali. Não é? Então nós temos que chegar e usar os recursos. Venha para atendimento, leia, estude, pegue a mensagem e se transforme. Faça uma revolução íntima em você. E finalizando, o obsessor não existe na nossa vida para ser jogado fora. Tem muita gente que chega no centro espírita, tem ele na frente, a caixa... Pois não. Pois não. Pode me perguntar no final? Eu te aguardo. Tá, nós já estamos acabando. Então, a gente fala muito sobre o obsessor. Né? O obsessor, que ele é o nosso inimigo, esse negócio ruim. Olha, gente, o nosso elemento é o seguinte, eu estou com uma coisa ruim na minha cabeça. Aí eu venho para o centro, tem uma caixinha de oração perto da Arnice ali, desencarnados. Aí vai dizer, Jesus, vou botar aqui o nome, uma lista, vou começar com o de janeiro, o de janeiro está vivo ainda, eu já vou deixar escrito aqui, para que orem pela vida, pela minha vida, para que essa entidade não me perturbe mais, que eu preciso me ver livre de. A gente não se livra de obsessor.
Porque se o obsessor ele está no plano do acompliciamento, ele chegou a gente porque ele é nosso cúmplice de vibração. A gente tem que mudar a nossa frequência e instigar essa entidade a mudar a sua. Porque aí a gente não só se liberta e se transforma, como liberta e transforma o do outro. Você já pensou se cada casamento que você termina com uma coisa ruim, você bota no meio do caminho para outro ou outra desavisada pegar? Né? Terminei com meu casamento. Aí joga essa coisa ruim que você não presta. A outra iludida vai lá e pega. Ou o outro iludido vai lá e pega. Você está transferindo. Por isso que o mundo invisível fala, segura, melhora, ajustem-se, aparem-se, para que quando se terminar, os dois estejam melhores. Nós não estamos aqui para enviar o obsessor para os vales infernais das sombras. Nós estamos aqui para socorrer e resgatar estes irmãos que não são diferentes de nós e que, como nós, naquele ato de infelicitar a vida alheia, encontram-se profundamente infelizes. Porque nós estamos falando de infelicidade do vivo e estamos falando de infelicidade do morto, então. Vamos zelar por aquilo que está no nosso psiquismo. Vigiar as ondas mentais que estão acontecendo. Se elas são infelizes de derrota, de perda, de agonia, pare com isso. Pergunte de verdade qual o sentido desse pensamento na sua vida. Busque auxílio, converse com as pessoas. Tem um monte de gente nessa casa habilitado para sentar e ouvir uns aos outros, a conversar uns com os outros. Tome o passe. Tome a água magnetizada, ajude a cortar o legume da sopa, venha auxiliar na evangelização aqueles que têm necessidade. Nós temos um conjunto de atividades anti-obsessivas. Leia um livro, compre um livro, empreste um livro, pegue um livro e leia, informe-se e renove o plano da sua própria existência. A gente, ao culto do lar, comia, está aqui escrito, mas eu já estava acabando. Nós falamos muito sobre o evangelho no lar. Nós temos aqui um caderno para aqueles companheiros que não fazem o culto do lar ainda. O que é o culto do lar? O culto do lar é algo extremamente simples. Nós vamos reunir a família, ou aqueles que quiserem estar, que se dispuserem, uma vez por semana, para lermos uma mensagem que pode estar inserida em o evangelho, que pode estar inserida em uma obra, e lermos a mensagem e em família falarmos um pouco sobre aquilo e sobre o que aquilo pode, de alguma sorte, auxiliar-nos e ajudar-nos. Isso faz uma higiene familiar, faz uma higiene no seu lar e faz uma higiene por diversas vezes nos lares vizinhos, nas casas que infelizmente não têm este acesso ainda. Quando a gente se reúne para falar sobre Jesus na casa da gente, a gente fala sobre ele na casa da gente e fala para os que estão invisíveis da mesma forma na casa da gente. A gente não fala só para os encarnados. Então nós temos aqui um caderno, os que quiserem botem seu nome, botem o endereço, né, seu telefone, que a equipe liga e marca o melhor dia, o melhor horário que as pessoas elas puderem estar juntas, e lá elas passam mais orientações. O que é importante é que a gente veja e acredite de verdade o seguinte: não pegue as ideias infelizes simples, as cotidianas, e tratem elas com indiferença. Tenham muito cuidado com essas ideias, porque são justamente esses pensamentos não vigiados e não olhados que ganham volume e conduzem-nos para um plano em que vai ficando mais complexo, mais engendrado e mais difícil nós resolvermos essa questão. Que Deus nos guarde. Lá fora no passe. Eu vou sair aqui depois, tá bom?